E ao meu lado, hoje, neste quadro, eu converso com o deputado Arnaldo Jardim, deputado federal. Antes de mais nada, deputado, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, conversando e falando um pouco da cidade de Botucatu e da região, onde o senhor tem trabalhado bastante, trazendo bastantes benefícios aí para toda a população. Muito obrigado pela sua presença conosco nesse quadro. Uma alegria muito grande, Gero, poder estar com você, falar pela Alfa e poder partilhar alguns momentos, uma reflexão e a alegria de conviver com Botucatu. Você sabe que eu tenho o privilégio de ser amigo de Botucatu desde há muito tempo. Eu, quando estudante, estudei exatamente na Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, lá na USP, na Escola Politécnica, e naquele período, era um período muito de afirmação dos estudantes, movimentos reivindicatórios, coube a mim uma função de meio animar a organização dos estudantes no Estado como um todo. E naquele período nós já tínhamos desde então aqui a nossa querida Unesp aqui em Botucatu, e eu fiz uma grande amizade, que foi com o hoje doutor Trajano Sardenberg, então estudante de medicina. Esta amizade nossa, essa sintonia, fez com que eu e o Trajano integrássemos a primeira diretoria da União Estadual dos Estudantes, quando nós reorganizamos a UEE de São Paulo. Isso prosseguiu. Depois, no governo Montoro, para onde eu fui participar, depois de me formado engenheiro, primeiro governo que vem a partir do restabelecimento das eleições diretas para governador, eu passei a conviver aqui em Botucatu, porque nós tínhamos o grande prefeito Jamil Cury aqui. Nós tínhamos na Secretaria do Interior do governo de São Paulo, doutor Chopin Tavares de Lima, que era um amigo do Jamil, e eu me tornei amigo a partir daí. E nós fizemos programas aqui, como aquele programa que reunia jovens para ir à praia, conhecer pela primeira vez, interior na praia. Fizemos programas como o fortalecimento da merenda escolar, a implantação da vaca mecânica, do leite de soja. Portanto, várias experiências comunitárias que tinham com muito entusiasmo um amparo aqui do Jamil na Prefeitura de Botucatu. E a nossa relação continuou. Depois o Joel Spadaro assumiu a Prefeitura de Botucatu, também uma pessoa de muito relacionamento, o Joel que veio oriundo da Unesp, onde nós tínhamos essa prática toda. Nesse período, depois, o doutor Chopin Tavares de Lima se tornou secretário da Educação. Isso nos permitiu também ter uma ação muito integrada, muito próxima a Botucatu. Depois... não, estou desandando a falar aqui, mas... Tá certo? Então... Mas aqui essas coisas são tão carinhosas para nós, e eu estou tomando a liberdade de me lembrar, né? Porque depois de ter sido já deputado estadual, eu fui 4 vezes deputado estadual, eu fui depois secretário da Habitação do Estado. E nessa condição, eu inclusive autorizei a construção de conjuntos populares aqui, de um conjunto da CDHU, aqui em Botucatu. Enfim, uma relação que foi com o tempo sendo constituída. Depois... eu sempre tive esta boa amizade, nunca tive votos aqui em Botucatu, o que me dá, inclusive, uma alegria muito grande, porque, normalmente, a regra é a pessoa ter votos e não ter trabalho. E eu, graças a Deus, pude ter trabalho sem ter votos até. E foi assim. Depois, com a vinda do João Cury para a Prefeitura, um pouco restabelecimento, essa amizade novamente se intensificou. Ao tempo do governo do João Cury, conseguimos recursos para a área da pavimentação. Tive esta alegria, tá certo, de ver o Fernando Cury estar no PPS, que é o meu partido, e aí nós intensificamos esse trabalho. Isso redundou agora recentemente em recursos que vieram para um programa maravilhoso que vocês têm aqui, que Botucatu se orgulha, eu tenho certeza, que é essa ONG Ação da Cidadania, tá certo? Que é muito importante, que nós pudemos ali auxiliar. Os recursos que vieram são recursos que vão impulsionar exatamente essa construção da sede própria. Depois disso, o PPS, no governo do Alckmin, teve a responsabilidade de dirigir a Secretaria da Gestão. E na esteira disso veio o Poupa Tempo, na esteira disso estão vindo programas do Acesso a São Paulo para a zona rural, também aqui. E ainda nesse mesmo compasso, nós tivemos uma empreitada recente, eu e o Fernando Cury decidimos ir adiante, e se Deus quiser, está próximo a ser concretizada. Já andou muito bem, que é um outro assunto,
Mas esse daí você tem que me perguntar, senão eu não falo. Tá certo. Isso mesmo, deputado. Vamos falar do Bom Prato, tão esperado aqui em Botucatu, tão esperado para a nossa região, que o Bom Prato deve ser instalado no antigo restaurante universitário da Unesp, aqui em Botucatu, que atende cerca de 70 cidades. E o trabalho do senhor, fazendo interlocução com o governo do estado, o trabalho do Fernando também, o trabalho do João, fazendo todo esse trabalho, colhendo assinaturas com abaixo assinado, e Botucatu está bem próxima de receber o Bom Prato. Vai ser a primeira cidade do estado de São Paulo, com menos de 200 mil habitantes, a receber um programa tão importante quanto este, que atenderá Botucatu e região. Bacana, não, Rogério? Que coisa legal, né? Quem de nós não sabe daquilo que é o sacrifício de pessoas que pegam a condução e vêm para o nosso hospital, que orgulha Botucatu e toda a região, o Hospital de Rubião Júnior, o Hospital da Unesp de Botucatu, e vem aqui, sai de lá 4 horas da manhã, chega cedinho, passa o dia todo. Tem pessoas que fazem esse trajeto mais de uma vez por semana, e todo o tempo, quando tem algum tratamento para ser vivido. Isso enseja, inclusive, a necessidade, muitas vezes, de se ter famílias, casas de apoio aqui. Então, só se preocupa com isso quem vive isso. Só se preocupa com essas questões quem convive com isso, né? E eu fico muito feliz de ver que o Fernando, em meio a tantas coisas que faz, é uma pessoa que mantém o seu coração aberto, a sua sensibilidade. Ele me procurou e falou: Arnaldo, esse programa do Bom Prato é uma maravilha. É um programa, minha gente, que o governo de São Paulo mantém. Hoje nós temos cerca de 40 unidades do Bom Prato, a maioria delas sediada lá em São Paulo, na Grande São Paulo, tá certo? Em alguns poucos lugares do interior, porque o programa tem um limite, através do qual o governo subsidia e as pessoas recebem a refeição. Refeição balanceada, nutritivamente correta, de muito boa qualidade, ao preço de R$1. É um programa muito efetivo de distribuição de renda, importante, tá certo? Em alguns lugares, como será o caso aqui do Rubião Júnior, vai ter inclusive o café da manhã. E o café da manhã, 50 centavos. E criança até 6 anos de idade não paga, né, deputado? Pois é. Ainda tem essa oportunidade. As pessoas que estiverem ali com uma criança menor, porque teve que trazer, por circunstâncias, muitas vezes não tem com quem deixar, e passavam muitas vezes com dificuldade e até passando necessidade ao longo do dia, terão essa oportunidade. Fernando identificou e se mobilizou. Eu quero parabenizá-lo. Ele organizou um abaixo-assinado que chegou a coletar 30 mil assinaturas. E eu peguei tudo isso, fui ao governador. O governador respondeu prontamente, mandou uma equipe que avaliou isso, reutilizar o restaurante universitário, antigas dependências que lá tem. Depois voltamos ao governador com o projeto já feito. Ficou um pouco caro, 1.100.000. O governador, e é bom que seja assim, regateou um pouco, quer desconto, quer fazer mais barato, e é bom porque o dinheiro dele não é dele, é o dinheiro nosso, de impostos. Que bom que ele cuide assim, que ele seja zeloso com relação a isso. Então ele está só pedindo um ajuste para que esse custo, eu imagino, vai ficar em torno de 800 mil, e nós vamos ter a oportunidade de implantação do Bom Prato. Quero parabenizar o Fernando Cury por sua sensibilidade, que lhe levou a identificar isso, a pegar essa bandeira, e eu fiquei muito feliz de poder ser, com ele, corresponsável por essa bandeira, levarmos juntos, e isso se tornar agora realidade, facilitando a vida de tanta gente, de Botucatu e de todo o entorno, que precisa muito disso. Deputado, neste final de semana teremos a convenção. O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre a convenção, como que funciona, para que as pessoas possam entender um pouco mais, que é neste final de semana, dia 29, a convenção estadual. É isso, né, deputado? Pois é. Pela legislação eleitoral, todos os partidos têm que se definir com relação à programação das eleições esse ano. O que significa se definir? O partido decidir quem apoiará para presidente da República, quem vai apoiar para governador, qual será a sua chapa de deputados federais, estaduais e também a sua proposta para senador. E o nosso partido, meu, do Fernando Cury, o PPS, já está preparado, já está com rumo muito definido, e nós teremos a convenção nacional, vai decidir o que vai fazer no país, no dia 28 em Brasília, e no dia 29 nós faremos a nossa convenção estadual, domingo próximo agora, para definir o nosso apoio a governador e a nossa chapa de deputados federais e de deputados estaduais. Primeira coisa que eu quero frisar, viu, Gero? Porque nesse período de eleição,
a gente vê as coisas mais esquisitas do mundo, né? A gente vê gato andando com lebre, tá certo? Você vê coisas que não se justificam, que fazem com que a população olhe, e tem razão, com desconfiança, que faz com que a população olhe e faça, puxa, isso não cheira bem, né? Então, nós, ao contrário, o PPS tem uma coerência e vai manter essa coerência. Primeiro, no plano nacional, nós vamos defender uma candidatura de oposição ao governo que aí está. No caso, vamos defender a candidatura de Eduardo Campos e Marina Silva, porque nós estamos convencidos de que a situação nacional precisa mudar. Nós temos hoje uma situação perigosa do ponto de vista político, do ponto de vista econômico no país, e queremos que isso se altere. Segundo, em São Paulo, nós vamos continuar onde nós sempre estivemos, e que é um caminho que está dando certo. São Paulo se preserva nessa crise geral que há. São Paulo tem um governo que aponta caminhos de equilíbrio, de capacidade, que é o governo do Dr. Geraldo Alckmin, o amigo de Botucatu, Geraldo Alckmin. Alckmin, que muitas vezes é acusado até de puxar muita brasa para a sardinha de Botucatu. Não há nenhuma cidade que tenha pinacoteca no estado, tá certo? Botucatu tem. Não há, são poucas as cidades que têm do porte de Botucatu, que tem poupa-tempo. O PPS ajudou, Botucatu tem. É difícil uma cidade que tenha Bom Prato, e Botucatu, pela diligência de todos, terá também Bom Prato. E assim eu citaria muitas coisas. A reativação que veio aqui dos sorocabanos, o AME que está implantado, tá certo? Toda coisa. Clínica para dependente, o Centro de Reabilitação Luci Montoro, tá certo? Hospital Estadual. Então nós ficamos citando, sem dúvida, uma grande relação de fatos que são concretos. Isso não é conversa, isso não é proposta, isso não é palavras. São fatos concretos que ocorreram, fruto desse entrosamento que, com o querido prefeito João Cury se desdobra, que com o Alckmin será possível. Então o PPS vai de Alckmin, com muito equilíbrio, com muita alegria, porque São Paulo precisa continuar nesse bom caminho. E, na chapa de deputados federais, eu vou pleitear que eu possa continuar sendo candidato do PPS a deputado federal, pleitearei a minha reeleição, e estou muito feliz porque vi este apelo da região ser aceito por ele, permitiu que nós levássemos o seu nome para integrar a chapa, tá certo? Que é o nome do Fernando Cury como candidato a deputado estadual. É um orgulho para o PPS, é algo que significa uma recuperação do prestígio político e da força da região de Botucatu, e, sem dúvida, é um fato que vai dar à política mais razão de ser, recuperar a sua credibilidade. Eu espero que as convenções possam, então, sacramentar isso. É o que nós estamos apresentando para a convenção que vai se realizar nesse final de semana. Deputado, em nome de Botucatu, da região, eu quero agradecê-lo pelo apoio, a parceria, o carinho que o senhor tem com a nossa cidade, Botucatu principalmente, e parabenizá-lo por esse todo o trabalho que tem sido feito e desejar, é claro, boa sorte. Muito obrigado a você, Gera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a você e tantos amigos que têm nos acolhido dessa forma tão especial. Muito obrigado a vocês que estão assistindo a TV Alfa, estão nos acompanhando pela internet. Eu queria agradecer a atenção, agradecer essa acolhida que temos, agradecer essa convivência que temos com Botucatu desde há muito tempo. Não é uma coisa de momento eleitoral, é uma relação já muito antiga. Quero parabenizar o Fernando Cury por ter aceito esse desafio de se apresentar como candidato, de desejar a ele muito boa sorte na sua campanha. Eu tenho certeza que assim será. E fazer um pleito final para as eleições deste ano. Não vou falar de nome nem de partidos. Quero falar de você. Exerça plenamente a sua cidadania. Seja rigoroso. Cobre dos candidatos aquilo que fizeram. Cobre efetivamente seus compromissos e faça desse exercício um exercício muito nobre. Não se deixe levar por uma vantagem ali no momento da eleição, mas discuta, prepare, analise e vote naquelas pessoas que estejam mais bem preparadas para, como deputado estadual, como deputado federal e depois governador e presidente, bem dirigir o nosso estado e o nosso país. Nós vivemos num país abençoado.
Enquanto outros países se dividem por questões de raça e de credo, entram em guerra, nós vivemos um país em que isso convive em harmonia. Nós temos uma natureza que Deus nos deu, que nós não temos geleira nem desertos. Nós só precisamos do quê? De capacidade das nossas lideranças, de espírito público, e que a gente possa ter uma eleição em que isso se confirme. Muito obrigado a todos da Alfa, muito obrigado a você, Gero, muito obrigado aos amigos de Botucatu da região. Muito obrigado, deputado. E agora voltamos ao estúdio. Até mais.